Você conseguiu tocar no ponto certo da dor do seu paciente desde o primeiro atendimento? Desde o primeiro atendimento, que foi para mim, assim, uma coisa totalmente louca, assim, né? Porque eu estava atendendo uma paciente de massagem, né? E ela comentou sobre o sobrinho dela que estava com dor e que estava querendo já ir para marcar a cirurgia, que ele tinha indicação de cirurgia na coluna. E eu disse que não, deixa eu avaliar ele. Eu recém estava entrando no curso, recém estava fazendo as aulas. E aí ela disse, então vou te mandar ele aí. E ela me mandou ele aqui e o cara não caminhava, totalmente travado da coluna. Fui para DT com ele de frente e no primeiro toque ele já levantou da maca, já sem dor. E ali eu fiz as outras liberações ali e o cara saiu daqui completamente sem dor e caminhando normal. A pessoa não sai mais da minha sala do jeito que entrou. É assim, surreal, né? O que acontece, porque a pessoa vem com uma dor muito antiga ou uma dor que recentemente aconteceu alguma coisa e vem com aquele problema que mal consegue às vezes andar, né? E ali você vai, faz uma técnica, aplica, faz avaliação, aplica uma técnica e a pessoa já sai bem melhor do que chegou. O meu filho, por exemplo, ele desde pelos 10 anos, ele tem 14 hoje, ele sempre tinha dor no trato iliotibial. Ele ficou com a fisioterapeuta quase um mês, uma vez ali, choquinho, analgesia, aí depois a dor voltava. E ela ficava perdida. Nossa, mas como é que pode? O que está acontecendo? Então hoje eu percebo que aquele método para ele não estava funcionando. E ele, até ano passado, ele continuava ainda com essa dor no trato iliotibial. No meio do ano passado, ele acabou parando por causa de uma dor lateralizada no joelho, que vinha do trato iliotibial. Na verdade, hoje eu sei, ela vinha lá do oblíquo. Então, enquanto eu não toquei no ponto certo, ele ia ficar sofrendo. E aí é complicado, porque ele era titular do time quando ele se lesionou. O que significa chegar ao ponto certo para você? Significa ter certeza de que eu não vou mais enganar o meu paciente. Que eu não vou dizer para ele, eu fiz isso aqui e você vai ficar bem. Não, eu vou ter certeza que ele vai ficar bem. Eu vou mostrar para ele que ele vai ficar bem, né? Que ele vai sair pelo menos com menos dor. Significa que eu vou dar para ele a certeza do que eu estou fazendo. Olá! Seja muito bem-vindo à aula 3 do nosso evento O Ponto Certo. Eu sou o Ronaldo e sou terapeuta manual especialista em liberação miofascial para casos clínicos de dor. E neste evento eu estou ensinando como você pode ter a segurança que você precisa para tocar no ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. E nesta aula, especificamente, eu vou te mostrar o passo a passo da liberação miofascial no ponto certo da dor. Mas antes, eu quero agradecer de todo o coração o seu envolvimento com este evento e parabenizar a sua participação, que tem sido muito especial. Meu Deus, como está sendo demais, assim, eu fico muito feliz de ver a participação de vocês. Que demais, que energia boa, que demais, de verdade. Que demais ver massoterapeutas, terapeutas manuais e profissionais do movimento, todos juntos, comprometidos com um único objetivo de tocar no ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. E não apenas isso, mas através do ponto certo, de verdade, gente, isso sempre mexe comigo, sabe? O que eu vou falar agora mexe comigo. Por quê? Através do ponto certo, você verdadeiramente pode devolver a esperança e estampar novamente o sorriso no rosto de quem sofre com as dores. E de verdade, isso não tem preço. Isso não tem preço.
E antes de mostrar a você o passo a passo da liberação miofascial no ponto certo da dor, eu vou fazer uma breve revisão das últimas aulas. Na primeira aula, eu mostrei que existem 3 erros que não podem acontecer durante os atendimentos a clientes que nos procuram com dores. Quais são esses erros? Você lembra? Primeiro erro, tocar ou massagear o ponto da dor. Ou seja, o terapeuta acaba fazendo isso por não ter o conhecimento que o local da dor é apenas a vítima da disfunção e não a causa. Segundo erro, é pensar apenas em músculos como partes segmentadas e desconsiderar que, na verdade, eles estão envolvidos por um tecido conjuntivo que é a fáscia. E dessa forma, então, não saber que a disfunção em um local indolor gera dor em outro local distante. E o terceiro erro, por não saber o conceito de dor, nunca esqueça desse conceito de dor. Enquanto você trabalhar com pacientes, com clientes, com alunos que têm dor, não esqueça o conceito de dor. Experiência emocional e sensorial desagradável. Não esqueça isso nunca. Então, o terceiro erro é, por não saber o conceito de dor, o terapeuta acaba apertando ou pressionando demais o cliente que já tem dor. E desse modo, faz com que ele sinta ainda mais dor. E eu finalizei essa aula mostrando a você o que é a liberação miofascial no ponto certo. Já na segunda aula, você lembra o que eu apresentei para você? Eu apresentei o jeito certo de chegar ao ponto certo da dor do seu cliente. Como eu mostrei isso para você? Ou de que forma nós iniciamos esse caminho para o ponto certo? Entendendo que ele tem 3 pilares. Esse caminho tem 3 pilares. Quais são? A fáscia, a avaliação e a técnica. O primeiro pilar, que é a fáscia, eu apresentei ele a você na primeira aula, quando mostrei o que era a liberação no ponto certo. O segundo pilar, que é a avaliação, eu te ensinei de forma simples e detalhada na aula 2. E o terceiro pilar, que é o toque, eu vou te mostrar daqui um pouquinho nessa aula. Mas, para te trazer mais compreensão e clareza, eu vou te levar a algumas reflexões. Vamos lá? Bora? Então, para ter a segurança que você precisa nos seus atendimentos, você precisa buscar o que mesmo? O ponto certo. Que é um local disfuncional. Então, para ter mais segurança, você precisa buscar o ponto certo. Ponto certo que é, normalmente, um local disfuncional. E o detalhe mais importante, disfuncional e indolor. E como que nós chegamos a este local disfuncional e indolor? Por meio de uma avaliação simples que me mostre onde está esse padrão disfuncional. E que aqui, no contexto desse evento, eu te mostrei uma dessas avaliações. E essa avaliação foi de qual área mesmo? Da pelve. E por que eu escolhi a área da pelve? Porque, como Kendall dizia, ela é a chave da boa postura. Mas dentro do mecanismo, nós temos outras avaliações como essa, que abrangem várias outras áreas do corpo. Sim, temos várias outras avaliações que abrangem várias outras áreas do corpo. E é justamente isso que se trata, ou é justamente disso que se trata a nossa placa de $1 milhão. Mas, enfim, ao entender a avaliação e aplicar a placa de $1 milhão, você sabe exatamente qual é o ponto certo que você deve tocar primeiro para aliviar as dores dos seus pacientes ou dos seus clientes desde o primeiro atendimento. Mas calma, já já eu te mostro isso de uma forma bem mais detalhada. O fato é que ver tudo isso que você está vendo faz com que às vezes você pense:
será que isso que ele está trazendo vai, de fato, me colocar de cara com o ponto certo? E eu de verdade entendo você. Mas o fato é que já temos vários terapeutas fazendo coisas inacreditáveis, surreais. Como é o caso da Shell, que está em Catas Altas da Noruega, em Minas Gerais. Veja as transformações incríveis que ela tem conseguido com seus pacientes, simplesmente pelo fato de chegar ao ponto certo com segurança. E de verdade mesmo, peço que você reflita a respeito da fala dela. De verdade, reflita mesmo. Toda vez que falta a memória, tá lá o mecanismo X, tá o online para mim, tá o cristão de novo, o mestre falando de novo, o mestre puxando a minha orelha, o mestre me dando um olhar mais atento. Olha, eu realmente falo nunca mais um curso presencial. Meu nome é Shell Bretas, eu sou massoterapeuta há 15 anos, médica tradicional oriental, acupuntura chinesa e japonesa há 5 anos e atualmente terapeuta manual do Mecanismo X. Estou em Catas Altas da Noruega, uma cidade minusclinha no interior de Minas Gerais, na região de vilas e fazendas da Estrada Real. Eu era essa pessoa que cativava, recebia muito bem os pacientes, a população gosta muito de mim, é muito cordial, muito carinhosa. São pessoas muito humildes, mas extremamente cordiais e carinhosas. Então, gostavam muito de mim e se encorajavam para receber os meus cuidados. Né? E saíam das minhas consultas, dos meus tratamentos e falavam, gente, é fabuloso, ela põe uma meia dúzia de agulha, você se sente no outro mundo, tem uma musiquinha que toca no fundo. Mas depois do Mecanismo X, eu estou beirando, assim, prima irmã de Nossa Senhora das Graças, a padroeira da cidade, ou a próxima bruxa a ser queimada na praça. Falou, como que eu fico 8 anos com dor, eu deito na maca daquela doutora, que eles falam assim, e eu saio de lá andando, cara, meu pé funciona, meu joelho não dói, meu braço, eu consigo abraçar o meu marido hoje, porque deitei uma vez na maca da doutora Shell. Então, eu não sei se eu agradeço ao Mecanismo X, eu pessoalmente agradeço porque eu vejo o mundo melhorando ao meu redor e a minha intenção, o meu projeto de vida é esse, deixar o mundo melhor a partir de mim, ou se eu começo a ficar meio complicada com isso, porque eu tenho medo de que na próxima Semana Santa o Judas queimado serei eu. Eu sou a bruxa e a benta da cidade. Mas no fundo, eu sou a pessoa mais feliz do mundo depois do Mecanismo X. Consigo dar aos meus pacientes, a esse povo desse pedacinho de céu minusclinho, uma qualidade de vida, um sorriso estampado. Eu tive de uma paciente há poucos dias falando comigo, eu não sou feliz, eu carrego a minha cruz. Aquilo me assustou, me impactou, uma mulher tão humilde, tão linda, uma vida tão limpa, filhos lindos. Agora, posso te dizer uma coisa, se algum dia eu posso falar, eu fui feliz. É esse dia, professora, eu estou saindo daqui e vou poder abraçar o meu filho de 16 anos ali na porta da escola. Isso me motiva, isso me faz continuar. E pensar que, apesar dos cabelos brancos, eu estou começando a viver de novo. Gratidão, Shell. Deus te abençoe, tá? De verdade. E na aula de hoje, então, eu vou ensinar como você pode aplicar as técnicas com segurança para aliviar as dores do seu cliente ou dos seus clientes desde o primeiro atendimento. Ou seja, eu vou te mostrar o passo a passo da liberação miofascial no ponto certo. E para isso, vou chamar aqui a minha fiel escudeira, a Simone! Êêêê! Bom, gente, importante falar para você que na aula 1 eu mostrei o que era a liberação, falei como que era a fáscia. Na aula 2 eu expliquei toda a avaliação. Então eu não vou repetir essa questão do que é a face, do que é de como é a liberação, a avaliação, tá bom? Só para ficar claro isso, para que a gente não gaste tanto tempo, tá bom? Para que não fique uma aula enorme, longa, né? Para que você possa curtir cada momento dessa aula. E aí, se você quiser
entender melhor a avaliação, está na aula 2. Quero entender melhor sobre a face, está na aula 1. Ou seja, o pilar 1, que é a face, está na aula 1. O pilar 2, que é a avaliação, está na aula 2. E o pilar 3, que é a técnica, eu vou mostrar agora na Simone. Tá bom? Bora lá? Bom, vamos lá, pessoal. O que você precisa entender? Uma parte muito importante aqui. Lembra que os adutores eu vou liberar do lado que a pelve estava mais alta. Ou, por exemplo, se eu joguei peso na perna direita, se eu flexionei o joelho direito, eu estou testando os adutores esquerdos. Então, se eu flexionei o joelho direito e meu umbigo foi para lá, significa que eu vou liberar os adutores esquerdos. Mas tudo bem, só para você entender, relembrar. Quer ver isso mais a fundo? Aula 2. Beleza? Então, vamos pensar que os adutores da Simone que estão levantando a pelve é do lado direito. Tá bom? Se eu vou liberar os adutores do lado direito, eu vou liberar os abdutores à esquerda e vou liberar o peitoral também à esquerda. Então, os abdutores, que é a lateral da pelve, e o peitoral, eu vou liberar sempre do lado contralateral. Aqui os adutores estão bloqueados. Tá certo? Então, vou ser muito enfático nisso. Ela bloqueou os adutores do lado direito. Eu libero peitoral do lado esquerdo e lateral da pelve também do lado esquerdo. Ok? Ela bloqueou os dois lados dos adutores. Porque, e detalhe, né? Se a pessoa tiver os adutores bloqueados dos dois lados, a pelve dela está nivelada. Porque está os dois lados bloqueados. Aí a hora que ela fizer o teste, o umbigo vai para o lado daqui e o umbigo vai para o lado de lá. Aí você vai ter que liberar adutores dos dois lados, abdutores dos dois lados e peitoral dos dois lados. Tá bom? Isso é muito importante. Bora pra gente enrolar? Você pode dar uma mão aqui? Vamos colocar aqui. Beleza. Vou testar aqui, ver se tá legal. Tá legal. Muito bom. Simone, vamos fazer primeiro o seu posicionamento. Eu vou ensinar um jeito diferente do que vocês estão acostumados a me verem fazendo a liberação do adutor. Eu vou deixar essa câmera de cima para vocês verem como que eu vou posicionar a Simone. Então a Simone, se eu vou liberar os adutores do lado direito dela, ela vai deitar com o lado esquerdo dela para cima. Então ela vai deitar de lado, decúbito lateral, com o lado esquerdo para cima. Vai lá, Si. Isso, olha só. Ela deitou com o lado direito para cima, o lado esquerdo para cima, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer essa perna esquerda dela, eu vou flexionar o quadril dela e o joelho. E a perna direita, eu vou estender. Tá certo? Vou fazer isso aqui, ó. Tá? Só que se eu deixar o joelho dela aqui, ó, apoiado na pelve, ela vai ficar alongando o glúteo aqui. E lembra, essa lateral da pelve, esses glúteos, principalmente a área lateral, teoricamente eles estão encurtados, eles vão ser liberados, que significa então que eles estão encurtados. E aí se eu deixar assim, vai ficar alongando e vai incomodar o meu paciente. Então o que eu faço? Eu venho com uma almofada, tá certo? E calço aqui, ó. Pronto. Calço aqui. Tá bom? Agora, olha que fácil a técnica. Olha como que é fácil. Eu vou vir aqui. Tem o côndilo femoral. Tá certo? Eu já vou mostrar mais de perto, tá? Tem o côndilo femoral. Eu vou colocar o calcanhar da minha mão esquerda, estou liberando a perna direita, presta atenção nisso. Estou liberando a perna direita, eu vou colocar o calcanhar da minha mão esquerda aqui. Tá vendo? Logo acima do côndilo. E vou encaixar a minha mão direita aqui, ó. Tá certo? Isso aqui que eu vou fazer. Beleza? Esse é o toque. Presta atenção numa coisa. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Eu preciso respeitar, para que eu faça um toque eficiente, que dê resultados surpreendentes, eu preciso respeitar as propriedades do tecido conjuntivo. E quais são essas propriedades? Esterese, tixotropia,
arrasto, esterese, tixotropia e arrasto. Essas são as principais que você deve respeitar. Ronaldo, cada nome complicado. É muito fácil, quer ver? Esterese, você troca por acúmulo de energia. Então você tem que acumular energia no tecido. Tixotropia, lembra da gelatina? Você tem que derreter a gelatina. Então a tixotropia é tirar o tecido de estado de gel e levar ele para um estado de maior fluidez. Então tirar do estado de gel e levar para o estado de sol. Então o que é? A esterese, acumular energia no tecido. Isso vai gerar um aquecimento. Tixotropia, derreter o gel. E arrasto, ir na direção do bloqueio. Ou seja, o bloqueio chama arrasto. Bloqueio chama arrasto viscoso. Eu tenho que vencer esse arrasto. Por isso que eu acho a direção que o tecido está travado. Só isso. De propriedade, o básico é isso. Essas propriedades eu tenho que aplicar respeitando uma lei. Que lei é essa? A lei de Hooke. A lei de Hooke diz o quê? Se eu colocar muita força e muita velocidade, o que acontece? Ao invés de eu liberar o tecido, ele vai ficar mais rígido. E quantos por cento da elasticidade disponível do tecido eu posso usar, então, para não infringir a lei de Hooke? 20%. Eu vou ser isso para você na aula 1. E qual o alvo que eu quero atingir? A face superficial. Que eu mostrei na aula 1 também naquele esquema. Tem o pele, gordura subcutânea superficial, face superficial. Portanto, então, não existe liberação sem aprofundamento da mão. Mas para a mão aprofundar, ela só vai aprofundar se eu respeitar a lei de Hooke e se eu usar as propriedades. Ou seja, eu tenho que acumular energia no tecido, por isso que o meu primeiro passo é o contato. Eu tenho que saber a direção para a qual eu vou dar a tração. Isso é vencer o arrasto. E eu tenho que tirar esse tecido do estado de gel para o estado de sol. Ou seja, o tempo acumulando energia no tecido vai gerar o aquecimento. Então esse tecido vai derreter. Para derreter com eficiência, de acordo com as linhas de tensão desse corpo, eu peço movimento. Tem coisa mais fácil que isso, gente. Tá? Tem coisa mais fácil. Agora vamos para a técnica. Agora eu já posso passar a técnica e você sabe o que significa passo 1, 2. E o 2, Ronaldo? Você não tem que esperar um tempo para acumular energia, que é o que eu chamo de passo 2 é a intenção. Você não tem que acumular um tempo para energia. Você não tem que ficar um tempo para você poder acumular energia e gerar aquecimento? Tem. Para você ficar esse tempo, você tem que se manter concentrado, focado no que você está fazendo. A intenção serve para isso. Para te manter concentrado. Só isso. Tá? Então, Rô, chega aqui perto de mim. Isso. Chega aqui. Pega bem próximo para eles entenderem a técnica. Pega daqui, ó. Beleza, assim tá ótimo. Então, ó, eu tenho o côndilo femoral, que é essa bolinha aqui do lado da perna, tá bom? Vem logo acima, calcanhar da mão, tá? Sobrou um espaço aqui certinho que encaixa a outra mão. Vou fazer o contato. Para que serve o contato? Para acumular energia. Para que eu acumulo energia? Para gerar calor. Para que gera calor? Para aprofundar a minha mão. Só isso, tá? Beleza. Qual é o segundo passo? A minha intenção. Por quê? Porque eu tenho que ficar um tempo aqui acumulando energia, tá? A intenção vai estar sempre ligada ao que eu quero que aconteça com o meu paciente. E ela serve para me manter focado naquilo que eu quero e para me manter concentrado. Então, tá bom? O terceiro passo é a direção. Por que a direção? Para vencer o arrasto. Onde está travado? Ó, para baixo está solto, bem solto. Ó. O Simone está travado para cima. Eu não tenho que usar só 20% para cima, então? Ó, 100%, metade desse 100%, ou seja, metade da elasticidade disponível da pele. Então, o máximo que a pele estende, estica, é 100%. Metade disso é 50%. Metade da metade é 25%. Um pouquinho menos da metade, que eu falo totozinho, é 20%. Tá? E o quarto passo é o movimento. Ela vai fazer uma leve flexão de joelho na minha direção. Não vai bater em mim.
e volta-se. Tá vendo? Qual o detalhe aqui? Parou? Qual o detalhe aqui? O detalhe aqui é que você só vai dar a traçãozinha, que é os 20%, e pedir o movimento para ela depois que você sentir que tua mão afundou no tecido. Se você fizer força, desrespeitar essa lei de Hooke, tua mão não vai afundar. Então, a pressão que você coloca aqui nada mais é do que simplesmente o peso da sua mão. Você não aperta e você não tira o peso da mão, simplesmente encosta tua mão aqui. Simplesmente encosta a sua mão aqui, não aperta. Se apertar a gelatina, você despedaça ela toda. Você não derrete, você quebra ela toda. Eu não quero quebrar. Entendeu? Olha que legal, chega aqui, Rô. Ó, eu vou tirar a minha mão pra vocês verem, ó. Ó. Viu que tinha afundado, chegou até a colar, ó. Fica todo vermelhinho, ó. Olha que legal. Por quê? Afundou no tecido. Tá bom? Então, esse momento, afundou no tecido, agora sim eu vou dar o totozinho para cima, que é o terceiro passo, e vou pedir a flexão do joelho. Vai ser 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não tiro mais esse totozinho. Eu mantenho aqui esse totozinho. Tá bom? Aí a cada 30 segundos eu peço para Simone fazer o movimento de flexão de joelho de novo. Detalhe, os primeiros 5 movimentos eles são extremamente importantes, sabe por quê? Porque você percebe a rigidez do tecido. Até que hora que você vai pedir no movimento de 30 e 30 segundos? Até perceber que a rigidez do tecido diminuiu. Simples assim. Não tem segredo. Não coloca pelo em ovo. Se você sentiu tua mão tremendo, é porque você está colocando força demais. Se você sentiu teu braço duro, é porque você está colocando força demais. Tá bom? Não coloca força demais. Tô sendo claro? É só encostar a mão. E perceber. Ó, quando ela faz um movimento, faz de novo assim, ó. Eu percebo como está rígido o tecido dela. A hora que eu perceber que esse tecido está molinho, acabou a liberação. Ou, ai, Ronaldo, eu não consigo perceber que está molinho. Lembra que não ia para cima? A tração não ia para cima. Olha aqui, ó. Olha como é que está agora. Vai para cima e para baixo. Se vai para cima e para baixo, eu venci o arrasto. Eu consegui ganhar a tixotropia. Eu tirei o tecido de estado de gel para sol. Tá certo? Então, o da Simone já liberou. Ó, facinho. Facinho. Não ia para cima. Vai mais uma vez, sim. Olha que fácil. Aí você sai devagar. Devagar. Ó as mãos do cristão aqui, ó. Ó que legal. Esse afundou, hein? Agora presta atenção. Presta muita atenção nisso. Meu cristão, minha cristã. Presta muita atenção nisso. Acabou a liberação? Peça para o paciente, ela já está de lado. Peça para o paciente sentar na maca. E peça para ele encostar os pés no chão. E vem assim e pergunta, ó, você está zonzo? Se tiver zonzo, não levanta, beleza? Ela não está zonza. Então eu peço para ela levantar. Parou. Ela vai sair andando? Não. Vou perguntar de novo, você está zonza? Se ela não está zonza, então pode andar. Ronaldo, para que anda? Para fazer a reintegração do sistema. Tá? Para o sistema entender por que foi tocado. Por que eu toquei nele. Não está zonza mesmo, né? Ah, bom. Deu uma balançada ali. Aí eu fiz a liberação do adutor do lado direito. Eu tenho que fazer agora do abdutor do lado esquerdo. Assim vai deitar de lado. Muito difícil essa liberação também. Vocês não vão conseguir fazer, porque ela é muito difícil agora. É só ela deitar de lado. Se o paciente tiver o quadril largo, bem largão, coloca uma almofada entre os joelhos. Se não tiver o quadril largão, pode deixar sem almofada. Ah, não, mas eu tenho almofada. Então vai lá e coloca a almofada, cristão. Pronto. Aí, ó.
Tá certo? Vou chamar a minha câmera Grill aqui de novo. E vou ensinar essa liberação que é bem simples. Pode vir, Rô. Pode chegar. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que você estiver fazendo liberação, em hipótese alguma, faça isso. Ó. Tá vendo meu ombro? Você nunca vai deixar o seu ombro de brinco, pelo amor de Deus. Ó, sempre relaxado. Em vez de querer fazer acontecer, deixa acontecer. Tá bom? Não queira fazer acontecer. Deixa acontecer, meu cristão, minha cristã. Tranquilo. Tranquilo. Tá bom? Aqui é fácil, ó. Você tem a crista ilíaca do paciente aqui, ó. É fácil de localizar. Você vem mais ou menos uns 2 dedos abaixo da crista ilíaca. Coloca, de novo, calcanhar da mão, vai sobrar esse L aqui. Encosta a mão nesse L. Tá certo? Aqui, eu vou pedir um movimento para a Simone, que ela vai fazer o seguinte, ó. Rô, filma o joelho dela aí. Ela vai só separar um joelho do outro, ó. Só isso, ó. Baixa um pouquinho a câmera, Rô. Não, mas deixa ela retinha. Não, não. Só abaixa a câmera, Rô. Assim, meu amor. Isso assim. Vai, assim, ó. Só isso aqui, ó. Tá, ó. Esse é o movimento. Beleza? Agora volta aqui, Rô, por favor. O que a gente vai fazer aqui então? Então, achei a crista ilíaca. Venho 2 dedos abaixo, coloco uma mão, encaixa a outra mão aqui. Essa é a fase de contato. O que eu quero? Fazer o aquecimento acontecer, acumular energia para minha mão aprofundar. O segundo passo, o que é? A minha intenção, me manter focado naquilo que eu quero que aconteça. O terceiro passo, qual que é? É a direção. Para onde está travado? Para baixo está enroscando. Para cima está solto. Ó. Tá vendo que a hora que eu empurro para baixo e enrosco? Ó? Isso que eu falo. Quando libera, se eu empurrar para baixo, ele está soltinho. Na diagonal para baixo também está solto. Ó. Na diagonal para trás, está mais ou menos solto. Para baixo direto está mais travado. Então a minha direção vai ser para baixo. Tá certo? Então eu vou dar um totozinho para baixo. E o movimento vai ser aquele ali do joelho. 5 vezes. Beleza? As propriedades a gente usa da mesma forma que ensinou o doutor. Parou-se, agora não. Então eu vou esperar um pouquinho aqui. Minha mão vai aprofundar. Ronaldo, mas está por cima da bermuda dela, Ronaldo, e agora? Não tem problema nenhum. A única coisa é que você vai aprofundar um tecido a mais. Em vez de ser pele, gordura subcutânea superficial, face superficial, vai ser bermuda, né? Tecido da bermuda, pele, gordura subcutânea superficial, face superficial. Só isso. Vai fazer o mesmo efeito, tá bom? Ó, o Daci, está bom para liberar hoje, hein? Tá fácil hoje, hein? Então, beleza, ó, já afundou. Eu vou fazer o meu totozinho. De novo, ó, 100%, 50%, 25%, só um totozinho de leve. Mantém aqui. Agora eu não tiro mais a tração. Faz o movimento se 1, 2, 3, 4, 5. O que eu tenho que prestar atenção aqui? O que eu tenho que prestar atenção aqui mesmo? Como está a rigidez do tecido embaixo da minha mão. Por quê? À medida que eu vou pedindo movimento de 30 em 30 segundos, eu quero que esse tecido vá diminuindo a rigidez dele. Isso vai acontecer mesmo, Ronaldo? Vai acontecer porque você está derretendo a gelatina. Você está querendo buscar o que eu chamei de tixotropia. Eu chamei não, é o nome da propriedade, tá bom? Então, o que é a tixotropia? Derreter a gelatina. Separar os componentes sólidos dos componentes líquidos desse tecido conjuntivo. É isso. Tá? De novo, se 1, 2, 3, 4, 5. Esse tem gente que vai ficar zonza. Ronaldo, o glúteo está muito rígido. Eu não estou conseguindo liberar, está muito rígido. Faz isso aqui, ó. Faz uma vibraçãozinha. Conta até 10. 6, 7, 8, 9, 10. É conta até 10. Não é fazer 10 vezes, tá bom? Só que toda vez que eu vibrar, eu tenho que dar o totozinho de novo. Presta atenção, ó. Totozinho. Espero ali os 30 segundos, né? E aí eu... Peraí, sim. Um pouco eu peço o movimento. Aí eu pego e peço o movimento. Vai lá, sim. 1, 2, 3, 4, 5. Soltou. Saio devagar.
Mesma coisa, vou tirar a almofada daqui. Se senta na maca do jeito que você está aí. Encosta o pé no chão. E aí eu vou perguntar para minha paciente. Minha querida paciente. Você está zonza? Agora ela está zonza, gente. Eu percebi que ela ia ficar zonza nesse. Bom, então vamos lá. Eu liberei adutores do lado direito. Liberei contralateral. Os abdutores, no caso da Simone, do lado esquerdo. Lembra que você tem que fazer a avaliação para saber o lado. Eu não vou repetir a avaliação aqui, porque a gente falou dela bem detalhada na aula 2. Beleza? Então, eu não vou repetir ela aqui. Mas eu liberei, no caso da Simone, o adutor do lado direito, o abdutor do lado esquerdo, que é a lateral da pelve, e vou liberar o peitoral também do lado esquerdo. Beleza? Tá zonza ainda assim? Levanta, calma aí. Tá zonza? Pode andar então. Isso. O peitoral, do jeito que eu vou ensinar aqui, você pode fazer sentado. Tá? Vou até pegar minha cadeira aqui. Só alguns detalhes interessantes aqui no peitoral. Assim vai deitar em decúbito dorsal. Vou colocar a câmera de cima. Espera aí, Rô, tô a câmera de cima. Espera aí um pouquinho. Assim vai deitar em decúbito dorsal. Eu vou pedir para ela flexionar os dois joelhos. Por que flexiona o joelho, gente, nessa liberação? Porque eu quero deixar a linha menos tensa, a linha anterior. Se ela ficar com o joelho estendido, a linha anterior vai ficar mais tensa. Então fica ruim para eu liberar. Sempre que eu for liberar o peitoral, eu vou deixar a perna fletida, tá bom? Pode me ajudar agora, Rô? Olha só, você nunca vai tocar na massa do seio da mulher. Nunca. Tá bom? Nunca. Deixa eu falar uma coisa importante também para você. Na aula 4, eu vou fazer um atendimento real, onde eu vou pegar uma pessoa que de fato está com dor, tá? Vou avaliar essa pessoa, igual eu ensinei para vocês, e vou aplicar a técnica. E vocês vão ver se a dor melhora ou não. Eu estou correndo esse risco. Tá? Estou me colocando à prova. Quem acompanhou o aquecimento viu que a coisa é surreal. Os resultados são incríveis. Quem não acompanhou vai ter a possibilidade de ver isso na 4ª aula ao vivo. Pelo amor de Deus. Eu fui muito enfático nisso, que eu vou falar agora na 2ª aula, e vou falar agora de novo aqui na 3ª. Não me interessa a dor do seu paciente. Ele pode estar com dor na unha do pé. Ele apresentou essa disfunção? Vai e faz o trabalho e veja como que fica. Se ele apresentou a disfunção, faça o trabalho e vai dar resultado. Está com dor na cabeça? Deu a disfunção? Faz o trabalho. Não interessa onde é a dor, a gente está procurando disfunção em dolor. Você tem que ter entendido isso. Nesse ponto do campeonato, nesse momento do campeonato, nesse momento do evento, para ser mais claro, você já tem que ter entendido isso. Não interessa onde está a dor. Pelo amor de Deus, não interessa onde está a dor. Vai e faz o negócio que eu estou mostrando. Faz a avaliação, acha o lado certo e aplica. Mais nada. É simples, não complica, não põe pelo em ovo. E volta aqui. Bom, então eu nunca vou tocar na massa do seio da mulher, eu venho da massa do seio até a clavícula, tá bom? O homem você pode tocar a mão inteira sem problema nenhum, tá certo? A mulher eu vou fazer isso aqui, ó. Vou encostar a mão aqui, tá bom? O movimento que eu vou pedir no 3º passo é esse aqui, ó. Ó, como se ela estivesse fazendo supino com um braço só. Só isso, mais nada, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, contato. Agora você sabe por que existe contato. Para acumular energia, gerar aqui então um aquecimento. Esse aquecimento fazer minha mão aprofundar. Tá? Depois que minha mão aprofundou, eu tenho que achar para onde está travado. Então eu vou ver para onde o arrasto está travado. Da Simone está para cá. Está nessa direção aqui.
Vou vencer o arrasto, mantendo uma leve tração de 20%. À medida que eu vou dando tempo, né? Eu vou ficando aqui por um tempo, essa energia acumulada vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e eu começo então a derreter essa gelatina. Eu tiro essa gelatina do estado de gel para o estado de sol. Quem é a gelatina? O tecido conjuntivo. Tá? Ele aglutinou. Vamos pensar assim, aglutinou colágeno com ácido hialurônico. Ou, para ser mais técnico, aglutinou colágeno com substância fundamental. Agora eu quero derreter essa gelatina. Tá? Então eu dou um totozinho na direção do arrasto, na direção do bloqueio, né? E vou pedir um movimento para as fibras se realinharem. Tá certo? Quando o tecido sai do estado de gel para o estado de sol, é o que eu chamo daquele palavrão. Como é que chama? Tixotropia. Ou se você quiser, fala, derreteu a gelatina. Pronto, tudo certo. Tá tudo certo. O que importa é que você entenda como é simples o negócio. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Cara, tá muito fácil para tocar no seu hoje. Já afundou de novo. Então eu vou dar o totozinho para cá, onde está travado, não. Já vou pedir um movimento para ela. Sempre mantenha a intenção. A intenção, que é o segundo passo, é muito importante. Nenhum momento perca a sua intenção. Sinta-se e descansa. Presta atenção. Fez os 5 primeiros movimentos. Identifique como está a rigidez do tecido abaixo da sua mão. Tá bom? Espera ali uns 30 segundos. Cara, eu tô impressionado como tá fácil para liberar o da Simone. Tá vibe? É. E na quarta aula, não esqueça, a gente vai ter um atendimento ao vivo, tá? Usando do que eu ensinei para vocês em todas as aulas, tá? Veja, gente. O maior obstáculo que você pode ter na busca pelo ponto certo, sabe o que é? Você mesmo. As suas crenças. Porque como a vida toda você foi trabalhado para acreditar que mexer no ponto da dor é a solução e o que te falta é técnica, o maior obstáculo para você chegar ao ponto certo é você. Sabe por quê? Eu te dei todo o passo a passo. E aí você vai ficar assim, mas será? Só que você talvez não faça. Quando você fala, mas será? Você se atrapalha. Vai e faz. Pelo amor de Deus, experimenta, cara. Isso é fantástico, mais uma vez. Você... Olha. Já era, cara. Olha aqui, gente, ó. Pode parar, você já foi. Ó, olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó, vai ficar, ó. Legal, muito bem. Deita de lado, senta lá. Gente, o da Simone liberou muito rápido. Mas pode ser que você vai atender uma pessoa e demore, tá bom? Às vezes demora 15 minutos cada técnica. É normal, tá? Ou às vezes você consegue fazer... Às vezes está tão rígido que você faz uma técnica numa sessão. Tudo bem, pode acontecer. Tá bom? O da Simone hoje foi rápido. Ficou zonza assim? Então pode levantar e pode andar. Isso. Tudo bem? Sim. Gratidão. Entendeu? Vamos lá. Então, onde o mecanismo é tão diferente de outros cursos? O mecanismo, ele te dá a direção exata do que você tem que fazer. Por conta da placa. Então ele consegue te dar a tranquilidade da hora que o paciente chegar, você aplicar a avaliação nele e você saber exatamente onde você tem que tocar primeiro. Tá? Então você sabe o momento certo do que você tem que aplicar a cada técnica. Tá? Isso é incrível, é surreal. Por isso que, como que você sabia que eram aquelas técnicas? Porque tá aqui na placa. É por isso que eu sabia. Entendeu? Mas bom, é o seguinte. Como eu já disse, nosso tempo aqui é limitado. E por mais que eu ficasse aqui horas e horas, eu não iria conseguir ensinar todo o conteúdo
relacionado a avaliações e liberações miofasciais que compõem a nossa placa de 1 milhão. Na verdade, que compõem todo o método que leva você a ter mais segurança para chegar ao ponto certo das dores dos seus clientes. Agora, pensa comigo. Como seria se você tivesse uma ferramenta que lhe desse a direção exata de onde está a disfunção indolor, que é o que a gente chama de ponto certo, e quais técnicas aplicar nesse ponto? Será que você teria mais segurança em seus atendimentos? Como seria para você ter a tranquilidade de saber que você irá de fato conseguir aliviar a dor do seu cliente no final de cada sessão? Será que isso te traria a sensação gostosa de realização profissional? A sensação que você de fato é importante e indispensável na vida dos seus clientes, dos seus pacientes? Diga para mim como seria receber um cliente com dor e saber exatamente em qual ponto você deve tocar primeiro, sem ter a sensação de que está jogando em uma loteria. Porque é isso que acontece. Agora, imagina ter toda essa ferramenta organizada de maneira simples, na palma da sua mão. Afinal, quanto vale não se preocupar com qual explicação eu terei que dar mais uma vez ao cliente por não ter aliviado a dor dele novamente? Quanto custa se ver livre dessas frustrações todas? Gente, enfim, quanto vale ouvir isso aqui do cliente, ó? Por que ninguém fez isso comigo antes? Meu, isso não tem preço. Quando o cliente chega para você no final da sessão, aquele cliente está morrendo de dor, e você vai lá, consegue aliviar a dor dele, e ele chega para você e fala exatamente isso aqui, ó. Por que ninguém fez isso comigo antes? Ou senão ele fala assim para você, ó. Por que eu não te encontrei antes? Meu Deus, quanto que custa para você não ter essa ferramenta? Mas, Ronaldo, de que ferramenta você está falando? Eu estou falando de um método, eu estou falando do mecanismo X. Mas, Ronaldo, o que é esse mecanismo X? É um curso online de avaliação e liberação miofascial, onde eu te ensino como você pode chegar ao ponto certo do seu cliente de forma simples e segura. E dessa forma, aplicar as técnicas com assertividade nas disfunções indolores para aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. Isso é o mecanismo. Isso é o mecanismo. Como é a entrega desse curso? O mecanismo ele está todo hospedado na plataforma Nutror. E ele tem uma base, um módulo introdutório, que é uma base muito forte, onde você vai aprender os alicerces para você chegar no ponto certo, com ainda mais facilidade, com ainda mais segurança. Esse é o módulo que você tem que iniciar os estudos dentro do mecanismo. Você tem também um módulo, que é o módulo onde a gente ensina o repertório que você precisa ter, o repertório contextual que você precisa para poder conversar como um profissional de referência com os seus clientes, com os seus pacientes, para você entender tudo aquilo que você está fazendo, para você inclusive entender o passo a passo de como trabalhar com pacientes que sentem dores. Por quê? Nesse módulo de base teórica, você tem uma aula sobre educação em dor. Tá? Então isso vai te dar mais segurança, isso vai te deixar mais tranquilo, e isso vai te deixar mais confiante naquilo que você está fazendo. Você tem também um módulo, que esse é o módulo da nossa plaquinha. Tá? Esse é o módulo que vai te dar a direção. Esse é o módulo que vai te dar o GPS. Tá? Para você saber exatamente qual é o ponto que você deve tocar primeiro.
Aqui nesse módulo, você vai ter todo o passo a passo de como fazer a avaliação, de como fazer a leitura da placa, tudo certinho, tudo organizado, tudo bonitinho. Você vai economizar tempo nos seus atendimentos. Você vai ser reconhecido a partir dos seus atendimentos, porque eu tenho certeza, como você pode ver nos profissionais que eu trouxe para falar com vocês, que você vai ser reconhecido porque você vai ter muito mais segurança. Você não vai trabalhar mais da mesma forma. Você vai ser muito mais confiante. E eu e minha equipe estamos aqui para te ajudar com isso. Tá? Porque, além desses módulos, você vai receber também uma mentoria que vai acontecer toda quarta-feira, às 21 horas. Essa mentoria, ela tem a duração de 6 semanas. Então, todos os alunos que entram no Mecanismo X, eles recebem e têm direito a essa mentoria para que você tenha um aprendizado ainda maior e um entendimento ainda melhor, uma clareza ainda mais potente, vamos dizer assim, daquilo que você tem que fazer para chegar ao ponto certo. Tá? Então, essa mentoria, ela é de extrema importância para você ver como a gente faz as correções das tarefas, para você ter o contato com outros profissionais que também estão seguindo na jornada junto com você. Ronaldo, mas tarefa? Sim. O Mecanismo X, ele não é um curso igual os cursos que você vê online por aí. Nós não te abandonamos. As tarefas é para você saber se você está ou não no caminho certo, na direção correta. Então, toda mentoria, a gente seleciona algumas tarefas e corrige essas tarefas nessa mentoria. Então, a entrega do curso Mecanismo X, além do curso na plataforma que eu mostrei para você, você tem também, então, essa mentoria por 6 semanas. Tá? E aí você pode ver as correções de tarefas, você pode ver, esclarecer as suas dúvidas. E deixa eu te falar uma coisa. Isso vai potencializar e muito o seu aprendizado. Tá? Essa mentoria, você vai ver que a gente foca muito no módulo 2, que é o módulo de avaliação. Então, assim, é muito importante o trabalho que a gente faz dentro do mecanismo, juntando o curso, que é a plataforma, mais a mentoria que acontece no Zoom. Tá? Então, essa mentoria é diretamente comigo. E eu não estou te dando essa mentoria como um bônus. Ela não é um bônus, ela é importante para o curso. Por isso que ela é um entregável do curso. Tá? E além do curso e da mentoria, eu vou te entregar ainda a plataforma que a gente tem, ou seja, a comunidade, que a gente tem no Facebook, que é a nossa comunidade fechada. O que acontece nessa comunidade? Nessa comunidade, a gente tem alunos do Mecanismo X de outras turmas, alunos mais experientes, e que eles sempre vão te ajudar e vão te orientar com as suas tarefas. Além de eu e a minha equipe também estar presente nessa comunidade. Nessa comunidade é que a gente sobe as tarefas. Quando eu subo as tarefas nessa comunidade, eu consigo selecionar, quando você sobe, essa tarefa na comunidade, eu consigo selecionar as tarefas e corrigir essas tarefas na mentoria. Na comunidade, você tem a oportunidade de pedir ajuda, não só para a minha equipe, mas também para todos os alunos que ali estão. Ronaldo, mas então o suporte do mecanismo é só na comunidade? Não. Você tem o nosso WhatsApp. Você pode conversar com a gente pelo nosso WhatsApp, tranquilamente. Tá? A gente é muito presente e a gente gosta de estar muito perto de você. Então, no curso, eu vou te entregar a plataforma, que é onde está hospedado o curso do mecanismo.
Eu vou te entregar as 6 semanas de mentoria que vão acontecer no Zoom, tá? E eu vou te entregar também a comunidade do Mecanismo X, que está hospedado na plataforma do Facebook e é uma comunidade restrita a alunos ativos do mecanismo. Então, nessa comunidade, você pode subir as suas tarefas, tá? Ali elas vão ser debatidas, ali elas vão ser analisadas. E é a partir, então, da sua participação nessa comunidade que a gente seleciona as tarefas que vão ser corrigidas, tá, nas mentorias. Tudo bem? Eu quero que isso fique muito claro. E olha que fantástico. Olha que fantástico, como que é fácil a organização do curso. Veja só isso. Você pode notar que a gente tem vários módulos aqui, ó, a partir do módulo 03, módulos de técnicas. Você fala, nossa, Ronaldo, quanto módulo de técnica? Mas você vai notar também que esse módulo, esses módulos estão organizados, ó, por técnicas de avaliação estática, cabeça e pescoço, técnicas de avaliação estática, tronco e pelve, técnicas de avaliação estática, joelho, pé, mão e coluna. Por que eles estão assim? Porque é assim que está na sua plaquinha. Quando você entra no mecanismo, você tem a sua plaquinha, você vai ter, do mesmo jeito que está na plataforma, está aqui na plaquinha, para ficar fácil e você economizar tempo na hora de ter que encontrar cada coisa. Ronaldo, como assim? Olha como... Ó, é muito simples e é muito fácil. Veja só. Imagina que chega um cliente para você atender. Tá? Você vai receber esse cliente, você vai fazer a anamnese com ele. A anamnese que a gente tem, ela explicadinha, tudo certinho, no módulo 02 também. Enfim, você chegou esse cliente, você avaliou ele, fez a anamnese dele, foi lá, fez as capturas e agora você tem a placa. Olha que fantástico isso. E aí, a hora que você vai ler a placa, você lê assim, ó, cabeça inclinada para a direita. Se a cabeça do teu cliente está inclinada para a direita, o que você vai fazer? Você vai marcar aqui, entendeu? Então a bolinha aqui, ó, marca aqui na bolinha que está inclinada para a direita. E olha que fantástico. Quando você marca aqui que a cabeça está inclinada para a direita, já tem aqui embaixo o que você precisa liberar. Ó, escalenos à direita, suboccipitais e área peitoral. Aí você fala assim, ah, beleza, Ronaldo, tá bom. Mas eu não sei liberar isso. Não tem problema. Aí você vem aqui na plataforma e tem aqui, ó, módulo 3, avaliação estática de cabeça e pescoço. Você abre aqui e a mesma coisa que tem escrito lá na ADT, está escrito aqui, ó, cabeça inclinada. Você clica em ver aula. Importante lembrar que isso aqui também tem aplicativo de celular, tá? Pode estar na palma da tua mão, então isso é muito legal. E você tem aqui, ó, como libera a área peitoral, você tem como libera os escalenos e você tem como libera os suboccipitais. Aqui, ó. Bonitinho. Movimentos que a Rosângela vai fazer com a cabeça. Quais são os movimentos que ela vai fazer? O primeiro movimento... Tá certo? Então, veja. Você recebe o paciente, você avalia ele, lógico, você vai aprender no módulo 02 como faz isso de uma forma muito simples e muito fácil. Você avalia esse cliente, você achou a disfunção, aqui eu estou dando exemplo, que você achou a disfunção de cabeça inclinada, você vem aqui no módulo relativo às técnicas de cabeça, tá? De avaliação estática, cabeça, acha a cabeça inclinada e você tem as técnicas que você tem que fazer. E aí você pode ficar pensando assim, Ronaldo, mas aí, o que eu faço com esse paciente depois? Porque eu vou voltar a atender ele só depois de 7 dias. Muito simples, nós já pensamos nisso. Sabe o que a gente fez no mecanismo? A gente desenvolveu uma lista de exercícios que foram criados de acordo com a disfunção. Então, o mesmo nome que tem lá na plaquinha, tem aqui na lista de exercícios, cabeça inclinada, tá vendo? Cada disfunção tem 4 exercícios, olha só. Tá vendo que estou grifando aqui? Cada disfunção tem 4 exercícios. E esses exercícios estão em links. Então você copia esse link aqui, você copia, na verdade, os 3, um bloquinho de 3 linhas aqui, dá um Ctrl+C e manda no WhatsApp do seu cliente, do seu paciente. Essa é a tarefa que ele tem que fazer. Afinal de contas, você tem que envolver o paciente no tratamento.
E esse exercício fantástico é que eles foram criados de acordo com a disfunção. De acordo com a disfunção. Então não é qualquer exercício. É exercício criados de acordo com a disfunção. Gente, olha que incrível isso. E o que é melhor? Se você é massoterapeuta, você não pode prescrever exercício pro teu cliente. Mas sou eu que estou dando a aula para ele, entendeu? O exercício, quem dá no exercício sou eu sou profissional de educação física, eu posso dar aula para ele. É só você pegar o link e mandar para ele. Olha só, meu cristão. Você tem a avaliação. Da avaliação, você joga na placa. Na placa tem o que você deve liberar. Se você não sabe como que libera, você vai lá na plataforma, já está organizada a sequência de liberação que tem que ser feita. Acabou de liberar, você tem uma lista com todos os exercícios que você vai passar para ele. É muito fácil. Não tem como não se desenvolver desse jeito. Porque todo o trabalho já foi feito. Você só precisa executar. E todo esse método foi aplicado na prática. Isso vai encurtar demais o seu tempo. Você vai ganhar aí 8 anos, fácil. Porque já foi aplicado, já foi testado. Tudo isso já foi testado. Então veja, ó. É só você copiar o link aqui, ó. Então grifou, dá Ctrl C. Você vai lá no WhatsApp do teu... Não vou colocar meu WhatsApp aqui, do teu paciente, e dá um Ctrl V. Entendeu? Aqui no caso, ó, eu preciso só do link, né? Só para você ver que tem o exercício mesmo, tá? Ele vai te levar lá ao exercício relativo à disfunção. Lógico, vai passar uma propaganda aqui. Aí vai aparecer o exercício. Relaxante para o pescoço. O que você vai fazer? Você vai deitar. Aí sou eu dando aula, falando direto com o cliente, entendeu? Vai tocar a mão contrária ao lado que você... É muito simples, muito simples, tá? Então, aqui na plataforma, você tem todas as bases que você precisa para estudar, de uma forma muito simples. Então, as plataformas que nós vamos usar são o Nutror, onde está hospedado o curso, o Zoom, onde a gente vai fazer as mentorias, né, ao vivo, e o grupo fechado no Facebook, onde você pode postar a tarefa, interagir com outros colegas do mecanismo e, lógico, interagir comigo. Eu sou muito ativo no grupo. Vez ou outra você vai ver lá eu gravando um videozinho, conversando com você diretamente lá no grupo. Então, é muito simples o processo, tá? Muito simples mesmo. E qual o benefício de fazer o Mecanismo X online? Olha, é ter a possibilidade de acessar todo esse processo a qualquer momento e ter tudo isso aí na palma da sua mão. Além de poder ver isso quantas vezes você quiser. Você tem um aplicativo do celular que literalmente isso pode estar na palma da sua mão. Eu estou com uma dúvida aqui, ó, abre o aplicativo ali rapidinho. Então, isso você não consegue fazer presencialmente. Não tem como ser feito presencialmente. Tá? Imagina como ter uma lista de exercícios que você pode dar como tarefa, é só dar um Ctrl C, Ctrl V. Outro benefício, você tem tudo organizado. Tudo organizado de acordo com as disfunções ou aberrâncias, como a gente fala no mecanismo. Né? Olha isso aqui, não tem como ser mais organizado, não tem como você economizar mais tempo. Olha isso, ó. Você tem, olha isso, ó. A aberrância descrita na placa, tá? Esse aqui é um pedacinho da placa. Aí você vem na plataforma, você tem a mesma aberrância na plataforma com as técnicas, tá certo? Aí você vem na lista de exercícios e você também tem a mesma aberrância na lista de exercícios, para você não errar, para você não se perder em qual técnica e qual exercício, nada disso. Nada disso. De forma simples e você vai, assim, ter uma segurança com tudo isso
que de verdade é surreal. Ronaldo, quando vão ser liberadas as aulas? Veja só, as aulas, elas são todas liberadas. Se entrar no mecanismo agora, as aulas estão todas liberadas, exceto as aulas do módulo 2. As aulas do módulo 2, elas não são todas liberadas de uma vez, por quê? Eu quero que você passe pelo módulo de base e pelo módulo de repertório, que é o módulo 00 e o módulo 01. Se você for direto para o módulo 02, você vai fazer maior confusão. Então, o que acontece? Todas as aulas estão liberadas, tá? A aula 1 do módulo 02 libera um dia depois que você entrou no mecanismo. Então, você se matriculou no mecanismo hoje, ela é liberada amanhã. Tá bom? A aula 2 do módulo 02 é liberada dali 7 dias. E a partir da aula 2 do módulo 02, vão liberando de 2 em 2 dias as outras aulas desse módulo. Repito, todas as outras aulas já estão liberadas. Todas as aulas de técnica estão liberadas, a gente não bloqueia nenhuma delas. A única coisa é o módulo 2, para não dar confusão. Tá bom? As 6 semanas de mentoria ao vivo, elas acontecem sempre às 21 horas. Lembra, ela faz parte do entregável do curso. Ela vai potencializar o seu aprendizado. Então, a partir da próxima quarta-feira, já tem a mentoria para aqueles que entrarem no mecanismo. Isso é muito, muito importante. Tá? E uma ressalva, ou uma coisa que eu quero mostrar para você ver o quão legal é o conteúdo desse curso, tá? É que assim, olha o conteúdo do módulo 02. Você tem princípios e o aprendizado dos 19 arquivos. Na verdade, na primeira aula, você conhece os 19 arquivos e conhece os princípios do mecanismo X. Na segunda aula, você tem como que você vai fazer a avaliação estática anterior. Na terceira aula, você vai ver como você vai fazer a avaliação estática posterior e lateral. Na quarta aula, você vai ver como você vai fazer a avaliação funcional. Depois, na quinta aula, você vai ver como que você vai fazer a anamnese. Na sexta aula, você vai ver como você vai relacionar as áreas que você está liberando com as vísceras. Na sétima aula, você vai aprender sobre as manifestações de dor. Você vai entender que nem toda dor é simplesmente músculo-esquelética. E na oitava aula, você vai ter um olhar sobre o processo geral do mecanismo X. E o que você ganha tendo esse módulo desse jeito? Você ganha segurança. Você ganha direção. Você fica de frente para o ponto certo. Você sabe exatamente qual área que você tem que tocar primeiro. Você ganha confiança. Você ganha resultado. Resultado economiza e muita nossa energia. Resultado economiza demais a nossa energia. E assim, lembra que na segunda aula eu falei dos pilares? O mecanismo está apoiado nesses 3 pilares, tá? Fácia, avaliação e técnica. Organizado nesses modos. E isso vai te trazer o quê? A segurança que você precisa. Para quê? Para tocar no ponto certo. E aí vai acontecer o quê? Aliviar as dores dos seus clientes. Desde quando? Desde o primeiro atendimento. Agora, imagina se você tivesse que correr atrás de tudo que tem aqui no mecanismo X por conta própria. Quanto que custaria para você aprender, por exemplo, sobre dor? Né? Então, eu vou ter que buscar um curso para aprender sobre dor. Aí eu vou ter que buscar um curso para aprender sobre disfunção. Porque sim, no mecanismo você aprende sobre dor. No mecanismo você aprende a avaliar a disfunção. Cara, imagina se você tivesse que correr atrás de tudo isso separado. E ainda entender
como prescrever os exercícios, como prescrever as tarefas para esses clientes, para esses pacientes. Mecanismo você tem tudo. Quanto custaria para você? De energia, de dinheiro correr atrás de tudo isso? Cara, posso falar uma coisa para você? Curso de manipulação facial. Deve custar hoje uns 10 mil reais. Deve não, custa isso. Curso de liberação. Curso de liberação. Na ABR. Só a liberação. É 1.600, 1.700 por módulo. São 6 módulos, mais um terapêutico, vai dar aí uns 12 pau. Cara, curso de trigger point, curso de quiropraxia, curso de reeducação do movimento. Se ia gastar aí para aprender tudo que está no mecanismo, uns 30 mil reais fácil. Fácil. Se você acompanhou a aula 1, você viu na minha história lá a quantidade de curso que eu fiz. Eu até mostro as fotinhas, né? Então você viu a quantidade de curso que eu fiz para construir todo esse método. E sem falar que eu levei 8 anos para construir o mecanismo X e ter a segurança que eu tenho hoje. Segurança essa que eu quero agora ensinar a você também. Você não vai precisar correr atrás de tudo isso. Você não vai gastar 30 pau. E ainda vou te dar 3 bônus aqui fantásticos. O primeiro bônus, vou mostrar para você aqui, é o bônus de imersão em postura e dor. Por quê? Você pode fazer o curso e aí você quer se aprofundar em imersão ou imergir nesse tema de postura. Você tem um curso aqui. Aqui tem uma avaliação que não tem preço. É inestimado o valor que tem dentro. É inestimado o valor dessa avaliação que tem dentro desse curso aqui. Esse curso, se eu fosse vender, era R$ 997. Na verdade, eu já vendi ele por R$ 997. Tá? Você tem também, quanto seria para você? Eu estou fazendo agora, aprendi a fazer, eu sei aonde tocar, o resultado é legal, eu quero montar um plano de negócio. Se eu fosse pagar para alguém montar um plano de negócio para você, quanto que seria? Plano de negócio pessoal? Não é barato, não. Tá? Eu vendi esse curso por R$ 497. R$ 497, que é o Liberação Miofascial, um modelo de negócio. E aí tem uma patologia que aflige muitas pessoas, os seus clientes, que é o esporão do calcânio. Mas as pessoas não sabem, de fato, o que é um esporão do calcânio, como ele se forma, por que ele se forma. Então, eu te dou também de bônus, tá? Esse curso do esporão de calcânio, que custaria aí R$ 397. Então, um bônus de 997, um de 497, um de 397. E quanto que você vai pagar por isso? Você não vai pagar nada por esses bônus. Nada. Você não vai pagar nada por esses bônus. Tá? Você não vai pagar nada por isso. E por que são importantes esses bônus? Porque são dúvidas que depois que você aprender a fazer a avaliação, elas podem surgir. Em vez de você ter que comprar um outro curso, já tem aqui. Já tem aqui. Mas veja só, não é só isso. Não é só isso. Nós temos uns bônus, que são os bônus por ordem de ação. E a gente vai abrir a matrícula, tá, para essa nova turma do Mecanismo X na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Só que entenda bem uma coisa. E, portanto, você vai ter que entrar, então, no grupo de pré-inscrição para você poder conseguir esses bônus que eu vou falar agora. Por quê? São bônus que são entregues a vocês por ordem de ação. Tá bom? Se você demorar, você não vai conseguir. Então, quem entra no grupo de pré-inscrição consegue esses bônus de uma forma muito mais fácil. Tá? E são bônus que, se eu fosse você, eu não ficaria sem
porque eles têm um valor inestimável. Inestimável. Então você não pode ficar sem esses bônus. O primeiro bônus por ordem de ação é o bônus O Ponto Certo para tratar a síndrome do túnel do carpo. Quem vai receber esse bônus? Todos que se inscreverem no Mecanismo X entre 7 e 10 horas da manhã de segunda-feira. Entre 7 e 10 horas da manhã da próxima segunda-feira. Ganham acesso a esse bônus por 1 ano. Tá bom? O segundo bônus por ordem de ação, ele vai ser destinado aos 50 primeiros inscritos só. E cara, eu falo pra você que não tem um preço isso. É inestimável o valor desses bônus. É um bônus mentoria ao vivo comigo no Zoom. Uma mentoria coletiva ao vivo comigo no Zoom, onde eu vou falar para você da resposta. Tá certo. Da resposta primária e secundária de ANDA, porque é necessário considerar o paciente como um todo. Então é exclusivo para os primeiros 50 inscritos. Tá bom? Essas mentorias acontecem sempre às 21 horas, em dias alternados aos dias da mentoria do curso, tá bom? Então sempre às 21 horas. Mas isso a gente combina tudo certinho antes, passa as datas, tudo bonitinho. Tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas só para os 50 primeiros. O terceiro bônus por ordem de ação são para os 70 primeiros inscritos. Então, se você não tiver entre os 50, você pode estar entre os 70. E aí é o bônus, a evolução da disfunção musculoesquelética. Fantástico, então é uma mentoria ao vivo comigo. Tá? E você pode assistir essa aula e já esclarecer as suas dúvidas ali. Então, a mentoria coletiva também é fantástico, diretamente no Zoom. Não é nada gravado, tá? É ao vivo mesmo. E o quarto bônus por ordem de ação é exclusivo para os 100 primeiros inscritos no Mecanismo X. Também sempre realizado, todas essas mentorias realizadas às 21 horas, tá? Então, o bônus 4 é o papel das emoções na disfunção musculoesquelética. Deixa eu chamar a atenção de novo para você, para esse bônus aqui, ó. O ponto certo para tratar a síndrome do túnel do carpo. Com a evolução do home office, com o surgimento aí desse home office, muita gente está sofrendo com isso. E você vai ter muita gente para tratar com isso. Então, esse é um bônus que eu não perderia em hipótese alguma. Só que ele só vai ser entregue para aqueles que entrarem na próxima segunda-feira, das 7 às 10. Então, a gente abre a matrícula na próxima segunda, às 7 horas da manhã. Se você fizer a sua matrícula até às 10 horas, você ganha esse bônus. Tá bom? Tem que fazer até às 10 horas. E os outros, 50, os 70 e os 100 primeiros inscritos. E aí você pode estar pensando assim, Ronaldo do céu! Meu Deus do céu, cristão! Meu Deus do céu! Quanto que vai custar esse curso? Quanto custa? Então, quanto custa especializar, por exemplo, em manipulação facial? Custa aí de 10 a 12 mil. Quanto custa fazer ABR? Custa também em torno de uns 12 mil. Os trilhos anatômicos, se você fizer o curso completo, aí 10, 12 mil. MCMT, que eu também fiz, e vai custar aí uns 16, 17 mil reais. Quiropraxia, 5, 6 mil reais. Reeducação do movimento, 6, 7 mil reais. Trigger Points, um curso bom, em torno de 2 mil, 2.500 reais. Por toda a segurança e resultado que o mecanismo te entrega, seria muito justo cobrar 5 mil reais deste curso. Afinal, meus alunos chegam a dizer que esse curso é uma faculdade. Mas, como eu quero cada vez mais ter mais profissionais do Mecanismo X, diminuindo as dores das pessoas com mais segurança, eu não vou cobrar esse preço. Eu até poderia, mas não vou fazer isso. Eu vou te dar a oportunidade de ter tudo isso literalmente nas suas mãos por 12 vezes de R$ 289,70. Não é 10 mil, não é 5 mil, é 12 vezes R$ 289,70. É um valor muito justo, tá? Muito justo por tudo que o Mecanismo X entrega para você, tá? Tudo que o mecanismo entrega para você, esse é um valor muito justo. Mas ainda assim, eu não vou fazer isso.
eu não vou fazer isso, ele não vai custar 12 vezes R$ 289,70, tá? E apesar de saber que esse valor seria um preço muito justo, eu quero fazer algo ainda melhor. Sabe por quê? Porque eu acredito que nós, terapeutas manuais, podemos fazer desse mundo um mundo menos dolorido. Então, o mecanismo X vai custar, se você, presta atenção, o mecanismo X vai custar isso aqui, é um descontaço, tá? É um descontaço. Então, o mecanismo vai custar 12 vezes R$ 179,70 por um ano de acesso. 12 vezes R$ 179,70 por um ano de acesso, tá? Ou R$ 1.797 à vista também por um ano de acesso, tá? Então, veja, ao invés de ser 12 vezes de R$ 289,70, tá? Ao invés de ser 12 vezes R$ 289,70, presta atenção nisso, você vai pagar do mecanismo 12 vezes de R$ 179,70 ou R$ 1.797 à vista. Presta atenção, esse valor especial será para aqueles que entrarem no mecanismo X até as 23h59 de segunda-feira. Não é hoje que eu estou abrindo a matrícula, é às 23h59 de segunda-feira. Depois de segunda, o curso sobe para R$ 199,70. Para você pagar 12 de R$ 179,70 só se você comprar segunda até as 23h59. Tá certo? Que isso fique bem claro aqui. Beleza? Depois dessa data, ele vai subir para 12 de R$ 199,70. Agora, eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Tudo que tem no mecanismo te dará muita segurança e certeza de qual ponto você deve tocar primeiro para aliviar as dores dos seus clientes. Muita segurança. Tá? E eu ficarei muito honrado de ter você na família MacX. Mas lembrando, para você aproveitar os bônus, você precisa entrar no grupo de pré-inscrição. Porque esses bônus acabam rápido. Então, tem que entrar no grupo de pré-inscrição. A Rô está mandando o link aí, entra nesse link, entra lá no grupo, espera, na segunda-feira, 7 horas da manhã, você vai receber o link de matrícula, tá bom? E de verdade, eu vou ficar muito honrado se você fazer parte da família MacX. Muito honrado mesmo. Tá? Então agora, é tomar uma decisão e se preparar para entrar nessa família na próxima segunda-feira. Só que você tem que entrar agora no grupo para inscrição, senão você não vai conseguir os bônus depois. O mecanismo, ele vai então ser 12 vezes R$ 179,70 no cartão. Tá bom? Essa promoção, 12 vezes R$ 179,70 é no cartão e dá tempo de você se programar até segunda para ajustar o teu cartão, conversar com a sua operadora, enfim, tudo isso. Tá bom? Ah, Ronaldo! Ai, meu Deus! Eu não tenho dinheiro! Tá difícil. Cara, quanto custa gastar toda essa energia que você gasta, tendo que explicar para o paciente por que você não conseguiu aliviar a dor dele? Isso não é barato, não. Olha, às vezes a gente dá jeito para tanta coisa que não tem importância e aquilo que é importante a gente vai deixando para trás. Ah, Ronaldo, não tenho tempo. Ah, você não tem tempo? Não tem tempo para se dedicar, para sobrar mais tempo para você depois? Porque é isso que o mecanismo vai te trazer. Você vai ter mais valor e vai conseguir ter mais tempo com a sua família depois. Vai conseguir mais tempo para fazer as atividades que você gosta. Então, assim, se não agora, quando? Aí você pode perguntar, Ronaldo, e se eu não tomar essa decisão? Você pode continuar do mesmo jeito que você está,
Do mesmo jeito que você está hoje, se sentindo inseguro, com dúvida dos seus resultados, com medo de tocar na pessoa e não saber se ela vai piorar ou melhorar. Tá? Não saber porque a dor da pessoa não melhorou. Segundo, você pode sair correndo atrás de um monte de cursos e livros para tentar criar algo próximo do que eu criei. Ou você pode economizar tempo, energia, economizar dor de cabeça. E pode vir para o mecanismo X e conseguir a segurança que você sempre quis para tocar no ponto certo, que vai aliviar as dores dos seus pacientes desde o primeiro atendimento. Isso vai economizar muitos anos da sua vida. E você vai aprender isso de uma forma simples, organizada, orquestrada, com um baita de um suporte. Então assim, cara, Ronaldo, mas é online. Meu Deus, está na palma da sua mão. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser. E esse monte de gente que falou com você fez de que jeito o curso? Aprendeu online. Mas tá bom. Você pode deixar tudo aqui, ó, nas costas do cristão. Por quê? Você tem uma garantia de 7 dias. Uma garantia incondicional. Se você, por algum motivo, achar que o mecanismo X não é para você, é só nos enviar um simples e-mail em até 7 dias que lhe devolveremos todo o seu investimento. Simples assim. Simples assim. Eu quero você na família Mecanismo X. Eu quero você mais seguro. Eu não quero mais te ver frustrado. Mas agora é com você. Entra no grupo de pré-inscrição. E faça sua inscrição na próxima segunda-feira. Aproveite os bônus. Aproveite o desconto. Você viu coisas incríveis acontecer durante todo o ciclo desse evento. Por que que você vai adiar a sua segurança? Por que que você vai adiar os seus resultados? Por que que você vai adiar a tua valorização profissional? Eu quero você fazendo parte da família MacX. E aí? Bora? Clica no link aí e entra no grupo. Tenho certeza que você não será mais o mesmo terapeuta manual. Ronaldo, eu não sou terapeuta, eu quero aprender, eu consigo. Consegue? Ou se consegue? Porque nós vamos pegar na sua mão, na sua orelha. Aprende. Ou você aprende. Tá? Vou colocar para vocês um pessoal que entrou no mecanismo e eles vão falar assim para você, por que você não deve deixar para depois? Ouve bem, por que você não deve deixar para depois? Às vezes tem gente que faz assim, tem profissional que vê, se encanta, nossa que legal, participa do evento, aula por aula, aí fala assim, eu vou esperar mais um pouco para entrar. Hoje, sabendo o resultado que dá, você esperaria mais um pouco para entrar? Não, se eu tivesse conseguido entrar antes, já seria melhor, porque aí já estaria ganhando realmente dinheiro com isso, né? E não só isso, aliviando a dor das pessoas, né? Porque hoje em dia, muitas... Quer dizer, eu acho que não tem um ser vivo na Terra que não tenha uma dor um dia ou outro, né? Então, você saber ter uma técnica certa, saber avaliar, fazer a anamnese tudo certinho e aliviar a dor dessa pessoa é muito gratificante. Eu falo para não deixar para depois, porque assim, o tempo que a gente vai deixando para depois, às vezes a gente vai acabando deixando de aprender mais rápido, né? Porque e às vezes a gente fala assim, eu não vou conseguir o dinheiro para pagar, mas com um pacote que você fecha, às vezes você acaba pagando quase metade do curso, né? Porque tem muita gente que às vezes, pelo conteúdo que você dá,
as pessoas acham que você fala, putz, o curso dele vai ser um horror, né? Assim, eu mesma pensei, mas eu falei que seja o valor que for, pelo resultado eu vou entrar. Porque eu já estava decidida que eu ia entrar mesmo. Então, vale muito a pena entrar, não deixem para depois mesmo, porque vocês vão ter um resultado muito positivo. Eu falo que existe uma cultura, né? Existe uma cultura do depois, existe uma cultura de... sei lá, vou esperar um pouco mais para ver o que acontece. Eu não sei, eu tenho uma energia mais imediatista, assim, né, Ronaldo? Eu acho que quem quer realmente ajudar as pessoas de verdade não tem o que esperar. Quem quer melhorar o nível profissional não tem o que esperar. Porque você e nós também, nós não estamos brincando, né? Nada disso é brincadeira. Então, eu não vejo motivo para esperar, até porque, né, Ronaldo, não estamos entrando aqui no contexto financeiro, mas entrando no contexto financeiro, o que a gente paga é ridículo, assim. Em 10 atendimentos, eu tive o retorno do meu investimento. Então, eu estou te esperando aqui do outro lado, na família Mecanismo X. Se não agora, quando? E eu quero lembrar você que nós teremos a aula 4, onde eu vou fazer um atendimento ao vivo, completo, a um cliente com dores. Essa aula vai acontecer às 21h07. Nós vamos te enviar o link dessa aula, tá? Mas antes de ir, eu quero que você deixe registrado todos os seus aprendizados dessa aula, lá na nossa comunidade, todos os seus aprendizados, todas as suas dúvidas, tá bom? E através dessa grande família que eu digo que nós vamos diminuir a dor do mundo. E eu tenho certeza que você vai fazer parte dessa família. Te encontro na próxima aula. É possível aprender, encontrar o ponto certo online? É possível ser capaz de diminuir as dores ou aliviar as dores dos pacientes desde o primeiro atendimento online? Meu Deus, eu não sei se eu faria presencial esse curso, porque mesmo online a gente está em sala de aula, a gente tem mentoria, a gente está em sala de aula, a gente está vendo o professor, a gente está vendo os colegas, então assim, e sem contar que a gente não vai ver uma vez só a matéria. Eu não aprendo numa vez só a matéria. Eu tinha que ver mais do que uma vez. E no online eu olho quantas vezes eu quero. E aprende. E tem as técnicas na mão. Nós temos a técnica na mão. Eu abro técnica para fazer liberação. Eu olho para as técnicas para fazer liberação. Eu tenho ela na minha mão e eu abro. Todas as técnicas eu abro. Eu estou sempre com o celular do lado quando eu estou fazendo. Porque eu gosto de me sentir segura e eu gosto de não esquecer nada. Então tá ali. Eu sei fazer. Eu sei, mas eu gosto de acompanhar. Então, assim, isso a gente tem online. No início, eu também tinha essa dúvida. Pô, será que eu vou conseguir fazer as técnicas, aplicar de forma assertiva, mesmo só assistindo às aulas? Cara, eu me surpreendi de uma maneira sem tamanhos. É impressionante como que o método encaixou bem com o online, com a forma que é transmitido, porque são aulas gravadas e existem as mentorias, né, que você acompanha, e os estudos de caso que a gente vai vendo e tudo mais. E assim, olha, se você ver isso aqui, você vai pegar a nossa famosa placa e vai aplicar. Isso, exatamente. Isso aqui não tem como fugir, isso daqui é uma bênção. Então, como ele se encaixou muito bem no online, você enxerga a disfunção, identifica, confirma e você aplica. Então, por que não ser online? Então, assim, eu confesso para você que eu não esperava que fosse ser tão assertivo com o online. Eu pensei bem assim, vou ter que fazer o presencial. Mas eu não vi que não era necessário. Então, se você entende as propriedades faciais, se você entende as disfunções, aprende a fazer as capturas, bota na placa e aplica. Então, é muito possível, existe muita dedicação do aluno. Por quê? Porque você passa tudo. Você é um professor que você não omite nada. Você passa tudo, inclusive na parte teórica. O seu curso é extremamente completo.
completo de tudo. Mas como é que vai ser na prática? Porque eu tô longe, ele tá longe. Os seus vídeos são, assim, muito nítidos. O aluno, literalmente, ele vai repetir o que você faz. E a sua equipe é maravilhosa. Mas se você tem paixão, se você tem determinação, e se é o que você quer, e se é o seu sonho, se é o que você realmente quer ser, um profissional, um releaser, um profissional que vai avaliar e tratar o paciente com segurança, se é esse o seu foco, nada te prende. Nem medo, nem insegurança, nem nada. Porque você vai indo e aos pouquinhos você vai pegando, você vai perdendo medo, você vai testando primeiro com seus familiares, depois com seus amigos. E quando você vê, você está totalmente dominando a técnica, sabe? E isso é muito bacana. Então o teu curso, você passa muita segurança. E é totalmente seguro, você aprende sim, você se torna um profissional sim. Eu já tinha estudado o que era cadeias musculares, por exemplo, só que era tudo jogado, era tudo longe de uma técnica eficaz, entendeu? Você estuda muito a teoria de uma coisa, teoria de outra, e nunca te ensinam o que fazer, de fato. Eu sou a Carol Rocha Maia, eu sou fisioterapeuta e eu atuo na cidade de Juiz de Fora. Então, hoje eu tenho muito mais segurança para atender os pacientes, para conversar sobre o problema deles, para explicar o que está acontecendo. E ao fazer o toque, eu sei exatamente a área que eu vou tocar, o que eu tenho que fazer para conseguir o resultado que o paciente veio me procurando. Antes isso não acontecia. Antes o paciente vinha com uma dor no tornozelo e eu tinha que pensar, vou fazer um ultrassom, eu vou fazer um TENS, vou fazer alongamento do músculo tal. E hoje é muito mais simples. Eu fazendo avaliação, eu consigo perceber exatamente qual é a área que está tensionada, que área que não está tensionada, e o tratamento é muito mais fácil, porque o que a gente faz é muito mais fácil, muito mais seguro. Eu não tinha certeza de qual área eu ia tratar, aonde era exatamente o problema do paciente. Eu tratava só o que chegava para mim. Chegava uma dor lombar, eu tratava lombar. Chegava uma dor de tornozelo, eu tratava tornozelo. Eu não tinha visão do corpo inteiro. Hoje, quando eu analiso o corpo inteiro e eu encontro aonde está o problema, eu consigo explicar para o paciente aonde está o problema, eu falo com ele quantas sessões eu vou demorar para resolver o problema dele e ele sai da primeira sessão já com o resultado. Então, isso me dá segurança de falar, não, o que eu te falei realmente é o que vai acontecer. Hoje eu tenho a certeza da técnica que eu estou aplicando, o que eu estou fazendo para o paciente. A Carol, antes do mecanismo X, era uma pessoa totalmente indecisa, uma pessoa totalmente sem saber o que ia ser profissionalmente. Eu estava estacionada no tempo, era uma pessoa estacionada no tempo mesmo, esperando o tempo passar para saber se aconteceu alguma coisa diferente, que essa coisa diferente eu nunca vi. Quando eu vi o mecanismo, mas eu vi o sentido de voltar a estudar, de voltar a atender, de voltar a fazer uma coisa com segurança. Agora, depois do mecanismo, não. Depois do mecanismo, você conseguir aliviar a dor das pessoas, conseguir fazer as pessoas voltar à função, isso não tem preço. Hoje eu me sinto uma profissional que ajuda pessoas, uma profissional que acrescenta na vida, entendeu? Antes, me sentia um paliativo no meio, uma pessoa que ia quebrar o galho, não ia fazer a coisa certa, entendeu? Eu não tinha segurança. Hoje não.